Iniciamos então a nossa aula e hoje nós vamos falar sobre hash da senha. Em outras palavras, a gente vai falar sobre criptografia. Então, a gente vai fazer essa nova implementação no nosso projeto, na nossa API Node do Beauty Salon, né, que é o nosso salão de beleza. Então, a nossa API hoje vai ganhar assim, um novo ingrediente. Vamos falar sobre criptografia de senha. Bom, eu quero, antes de entrar aqui no material, já deixar um comentáriozinho que é o seguinte: qual é a ideia dessa aula? É mostrar para vocês o seguinte: na aula anterior nós já fizemos o cadastramento de usuário, né, utilizando o Insomnia. Então a nossa API, ela recebe no corpo aqui da requisição, né, por meio de um JSON de objeto, ela recebe esses dados e nós gravamos lá no banco de dados, lá na nossa tabela users. O detalhe é que agora nós vamos implementar aqui esse campo senha, esse campo password, e aí a gente vai enviar uma senha do tipo 123. Imaginem que o nosso usuário esteja utilizando o nosso front-end, e lá você pediu para ele entrar com o e-mail dele e com a senha. Então ele digitou aqui o e-mail e digitou 123. Quando eu for gravar no banco de dados, imagine que eu estou gravando, né? Eu não estou verificando. Imagine que eu, quando for gravar, eu vou pegar esse 123 e vou transformar esse 123, que é uma senha, numa senha criptografada, o que nós chamamos de hash. Então, essa é a ideia. É mostrar para vocês como é que eu vou fazer para, quando gravar o usuário, como nós fizemos na aula passada, nós vamos implementar a gravação da senha do usuário no formato de hash, no formato criptografado. Essa é a ideia da aula de hoje, basicamente essa é a ideia da aula de hoje, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar, e como eu sempre faço, esse material eu disponibilizo para vocês, e aí seguindo esse meu roteiro, para a gente não esquecer de nenhum detalhe. Bom, então, e outra coisa importante, né, é que quando o usuário for acessar o nosso front-end, né, como eu estava comentando, ele vai entrar com um e-mail e vai entrar com a senha, nós iremos também criptografar para poder verificar, para poder validar no nosso banco de dados, porque o que está gravado no banco de dados é a senha criptografada. Só que isso a gente vai fazer numa outra etapa. Tá? Hoje a gente vai ver só a parte de gravação. Bom, então, em nossa aplicação atual, a senha tem sido enviada para o banco de dados sem qualquer tipo de criptografia. O que nós faremos é criar uma hash, ou um hash, a partir do valor informado para a senha, no caso aqui 123. Ou seja, como pode ser visto na figura abaixo, né? A gente vai informar 123 e nós vamos criptografar essa senha, para que essa senha seja armazenada no banco de dados. E não sei se vocês se lembram, a coluna do banco de dados para a senha, ela é denominada password underline hash. Esse é o nome dela. Tá? Aqui a gente vai receber como password, simplesmente. Então, são esses detalhes que nós vamos trabalhar nessa nossa aula. Bom, para que a gente possa utilizar essa criptografia, nós vamos instalar uma nova extensão na nossa aplicação do Node, chamada ByCrypt.js. Para a gente poder adicionar essa dependência, nós vamos lá no terminal, então você executa yarn add ByCrypt.js. Esse ByCrypt, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, é que vai propiciar um algoritmo que vai criptografar a nossa senha, né? Vai transformar esse 123 em algo que seja, digamos, indecifrável, né? Por um ser humano, né? Digamos assim, né? Vamos lá. Bom,
nós vamos fazer algumas alterações no model de usuários. Aliás, deixa eu alternar aqui rapidamente aqui para a nossa aplicação. Eu já estou com a aplicação. Eventualmente, a gente vai alternar, né, para a aplicação aqui para facilitar, porque, embora eu faça aí uma cópia de todas as telas, aqui a gente vai ganhar em agilidade, né, no momento que a gente for alternando aqui para o código, como a gente já vem fazendo. Então, a gente vai abrir lá no Source App Model Users. Aqui a gente vai abrir na pasta Source App Models User.js. Esse aqui, ou melhor, essa é a nossa classe, né, que a gente já vem trabalhando, a gente vai fazer umas implementações nela. Então, vamos desenvolver isso durante essa aula. E vamos inserir um campo password do tipo virtual. Então, a gente vai alternar aqui, vamos ver se vai bater. Eu acredito que não vai. Esqueci desse detalhe de conferir para ver se meu código estava de acordo aqui. Porque aqui eu já inseri alguns comentários, né? E aqui eu não coloquei esses comentários. Mas tudo bem, a gente vai alternando. Eu vou até fazer o seguinte aqui para facilitar. Vamos fazer assim meio que de improviso, para poder a gente ganhar aqui depois em agilidade. Eu vou capturar aqui essa nossa tela, esse nosso código, e a gente vai alternando para ele na medida que a gente vai lendo aqui os nossos comentários, tá? Então, vamos lá. Então, aqui na linha 15, nós já inserimos aqui, olha, um campo chamado password, e ele é do tipo virtual, conforme a gente mostrou lá na figura. Esse campo, pessoal, ele não existirá lá na nossa base de dados, lá na nossa table users. Ele será utilizado somente no nosso código, aqui na nossa aplicação. E um detalhe, em nosso código abaixo, né, nesse user.js, logo abaixo do método init, nós iremos inserir uma funcionalidade do SQLite conhecido como hook. Então, a gente tem aqui, olha, depois eu vou ter que alternar para lá. Mas deixa eu fazer só um comentário antes de fazer isso, que é o seguinte, esse model que a gente define aqui, né, que é uma estrutura de dados no formato de objeto, onde a gente coloca aqui as propriedades e os valores, não necessariamente isso aqui tem que estar de acordo com a nossa table lá no banco de dados. Não necessariamente. Eu posso utilizar aqui um campo, como é o caso dessa password, do tipo virtual, que não vai existir lá na minha tabela. Tá? Então, eventualmente, eu posso criar outros campos, outras variáveis virtuais aqui, que me sirvam, por exemplo, como variável de trabalho. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Não necessariamente eu tenho que colocar aqui tudo que eu vou no banco. Tá? Bom, então, eu vou alternar para o código, eu acho melhor, e a gente vai fazendo aqui a analogia, tá? Então, vamos lá. Vai falhar só a questão da numeração, né? Mas isso não tem problema. Então, a gente vai inserir, olha, aqui, ó, depois desse init que a gente vai definir, a gente vai adicionar esse hook, esse this.addHook. Então, vamos lá. Esses hooks, eles são trechos de códigos que são executados de forma automática, com base em ações que ocorrem no nosso módulo. Por exemplo, quando nós adicionamos um hook, esse método addHook, né, como a gente colocou aqui, ó, tá? Com before save, que foi a opção que a gente colocou, observem que dentro desse método addHook, nós temos dois parâmetros, né? A gente tem esse primeiro parâmetro, vírgula, e temos um segundo parâmetro. Tá? No primeiro parâmetro, com o before save no primeiro parâmetro, e uma função no segundo parâmetro. Tá?
um outro detalhe que vocês vão observar aqui também, olha. A gente define aqui, olha, uma função como segundo parâmetro. E um detalhe é que nós criamos essa função do tipo async, ou uma função assíncrona, né? A gente vai ver um pouquinho, daqui a pouquinho, o porquê disso aí. Antes de qualquer usuário ser salvo no banco de dados, né, como o próprio nome aqui já diz, before save, antes de salvar, né, e quando a gente fala de antes desse usuário ser salvo, a gente quer dizer qualquer tipo de manutenção, seja uma inserção na tabela ou seja uma atualização. Essa função que está no segundo parâmetro, ela será executada automaticamente. Então, antes de gravar, ele vai e executa essa função. Então, esse hook é muito interessante, inclusive esse hook aqui, ele nos dá, assim, possibilidade de criarmos outras opções. Tá? A gente poderia colocar aqui outras opções. Né? A gente colocou aqui o before save, mas a gente poderia colocar outras opções aqui. Tá? Before create, before update, tá? A gente poderia colocar outras coisas, tá? Outras opções que a gente teria. Então, no caso, a gente está usando antes de salvar. Bom, em nossa aplicação, nós utilizamos o before save, mas poderíamos utilizar outra coisa, né? Como eu havia comentado agora, né? Agora há pouco. Eu dei o exemplo aqui do before create, do before update. Então, a gente vai ver agora que lá no nosso material, lá na linha 29, nós recebemos o usuário, user, como parâmetro. Então, a gente vai ver aqui, ó, na verdade, eu estou dizendo sobre isso aqui, ó, a gente recebe o usuário como parâmetro. Com isso, nós podemos alterá-lo. Ou seja, se eu recebi esses dados, obviamente que eu posso alterar os dados, né? E aí eu criei até uma situação aqui para vocês entenderem essa ideia de que aqui dentro eu posso alterar um dado. Imagine o seguinte, olha, que lá, né, que dentro dessa funçãozinha aqui, olha, né, que é o nosso segundo parâmetro, nós inseríssemos o seguinte, eu vou colocar assim, user.name igual a Rubens. Então, aqui dentro, tá, dentro dessa funçãozinha aqui, ó, dentro disso aqui, eu vou colocar user.name igual a Rubens. Bom, o que acontece? Antes de salvar, porque antes de salvar na tabela, né, ele vai executar essa função. Então, o que aconteceria? O nome, qualquer nome do usuário, seria alterado para Rubens, como a gente colocou aqui. Se eu gravar 10 registros, o nome sempre vai receber o valor de Rubens, tá? Uma vez que essa função ela sempre é executada antes da gravação do usuário. Então, essa é a ideia, né? Eu posso manipular aqui os meus campos, tá? Vindos lá de user, de usuário. Então, seguindo essa lógica, nós vamos implementar a definição do campo password hash. É o que a gente está fazendo aqui, ó. O password hash, ele é um campo que faz parte da nossa estrutura de dados. Ele faz parte lá da nossa table, da nossa estrutura. E eu vou manipular esse campo aqui com base naquela password virtual, aquela password que o usuário digitou, como nós mostramos aqui acima, olha. Nesse nosso exemplo aqui foi 1, 2, 3. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, sempre antes de salvar o usuário no banco de dados, ele vai realizar essa operação atribuindo um valor criptografado, esse é o detalhe, para o nosso campo ou a nossa coluna no banco de dados, na nossa coluna password hash da nossa tabela users. Tá? Então, é essa a ideia. Então, vamos lá. Agora sim, né? A gente vai observar aqui na linha 29, que está logo aqui embaixo, que a gente implementa essa atribuição. Ó, user password hash igual a await by crypt hash, e aqui a gente recebe um valor. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter essa telinha aqui, que eu anotei alguns comentários muito importantes para a gente poder estar desenvolvendo aqui essa minha anotação.
que fica melhor para não esquecer nenhum detalhe. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? Nós informamos, né, um password para o usuário, e esse será inserido ou atualizado lá no nosso campo password hash. Tá? Então, olha, esse user password foi aquele campinho virtual que nós temos aqui, ó. Ele vai ser atribuído para password hash, mas ele vai ser submetido a um método do ByCrypt chamado hash. É isso que eu quero falar agora. Observe que foi atribuído para o campo user.passwordHash da nossa tabela user retorno do método hash do ByCrypt. Então, a gente atribuiu para ele o retorno desse método hash do ByCrypt, que recebeu como parâmetro a senha informada lá no Insomnia, ou então pelo nosso front-end. Então, imagine que a gente vai permitir que o usuário digite, a gente vai criar uma opção para que ele faça o seu cadastramento. Então, ele vai ter que informar a senha no momento desse cadastro. Então, é esse valor que vai estar registrado nesse campinho password. O valor retornado é a senha informada, agora criptografada. Além disso, a gente vai observar também o número 8, que foi utilizado aqui. Então, ele vai criptografar com base nesse númerozinho 8, que eu deixei o seguinte comentário. Esse númerozinho 8, ele é conhecido como salt rounds, ou rounds, que é uma chave que representa a força da criptografia. A gente poderia utilizar um outro número, inclusive até recomendo, não é característica da nossa disciplina estar falando sobre criptografia. Eu acredito que numa disciplina que fale sobre segurança, eu acredito que isso seja tratado. Mas eu recomendo que aqueles que tiverem curiosidade de não só utilizar, mas pesquisar um pouco mais sobre criptografia, fazer uma pesquisa com relação a esse número 8 e o significado dele. No nosso caso, esse número 8 tem um valor razoável, porque quanto maior é esse número, mais lenta fica a nossa aplicação, mais pesado fica o nosso código. Tá? Então, eu não colocaria jamais aqui o número 100, porque essa senha ficaria uma senha muito maior e muito mais complexa, o que a gente não vê necessidade. E depois, nós retornamos por meio do this, que é essa opçãozinha aqui, esse return this aqui, que é exatamente o objeto que representa o nosso model, que representa o nosso modelo, agora já com uma nova característica, com esse campo password já alterado, com aqueles valores iniciais e agora com a password alterada. São os valores que representam um usuário, que eu inclusive coloquei, que foi inicializado lá na classe user, que a gente está utilizando aqui essa classe user, tá? Muito bem. Essa funcionalidade será mostrada na prática a seguir por meio do Insomnia. Então, para poder praticar isso, para a gente poder ver isso funcionar, o que eu fiz? Eu implementei no Insomnia, como a gente viu nas aulas passadas, depois de configurá-lo. O que a gente vai fazer aqui? Olha, a gente define esse nosso corpo, do jeitinho que está, e a gente observa que aqui no campinho a gente não está colocando o password hash. A gente não coloca o password hash, que é o campo que está lá no banco. A gente coloca o password, que é o nosso campo de trabalho, que é o nosso campo virtual, tá? Aqui dentro. Isso porque o password hash, porque nas aulas anteriores a gente estava utilizando o hash, o password hash, é a coluna da tabela user do nosso banco de dados. E password é o nosso campo virtual, que a gente utilizou lá apenas para efeito de código, como no nosso modelo. Ou seja, o valor informado no body do Insomnia, password, será criptografado para ser gravado na tabela user do banco de dados como password hash. Então, a gente vai ver aqui, olha, o resultado da gravação
como ficou gravado lá na tabela users, lá do nosso banco de dados. Então, observem bem, olha, eu tenho aqui esse user, né? Então, para esse usuário, ananeryguimarães@uol.com.br, né? O que a gente fez aqui, ó? A gente tinha informado 1, 2, 3, como vocês viram aqui anteriormente. Após o processo de criptografia, ele recebeu esse valor aqui. Tá? É um valor, assim, indecifrável, né? Pelo menos a olho nu, né? Então, é o tipo digamos assim, da força que a gente utilizou para essa criptografia, com aquele número 8, que é extremamente razoável, né? Que é bastante razoável para o nosso propósito. Tá? Então, eu coloquei essa observação aqui, né? Que nesse registro número 5, a gente fez esse trabalho de transformar a senha digitável 1, 2, 3 nessa senha criptografada. E eu coloquei aqui um detalhe final, que esse mesmo procedimento a gente vai realizar no momento em que a gente fizer o que? A verificação. Quando você tiver uma tela de login, por exemplo, o usuário ele vai se autenticar. Eu vou fazer essa validação. Eu vou lá no banco, vou procurar o registro, vou procurar pelo e-mail e vou verificar se o valor que ele entrou sofrendo esse processo de hash, passando por esse método aqui, olha, byCryptHash, se ele vai ser correspondente ao que está gravado aqui no banco de dados. Tá? Então, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês hoje, mostrar para vocês como é que é esse processo do hash da senha, que é um dos recursos que a gente vai utilizar na nossa aplicação, de maneira que a gente implemente segurança na nossa aplicação. Não faz sentido você criar um campo de senha lá na sua tabela de banco de dados, na sua tabela de usuários, e gravar esse registro sem criptografia, né? Qualquer um que pudesse abrir num utilitário qualquer, num gerenciador qualquer, num aplicativo qualquer, se você estivesse trabalhando com MySQL, se você abre no Workbench, você vai ver a senha de todo mundo. Isso não faz o menor sentido. Então, para isso, nós implementamos o hash da senha. Tá? Então, isso é que eu gostaria de trazer para vocês na aula de hoje.